Boa noite, meus caros internautas. Estamos começando o nosso primeiro podcast. Aliás, quando eu estava vindo para cá, a minha filha, a Maria Fernanda, acadêmica de Direito, uma pessoa que me acompanha desde pequenininha, ela vinha discutindo comigo se é podcast que eu vou fazer. Porque, na opinião dela, podcast é uma coisa diferenciada, uma coisa mais descontraída, entendeu? E, inclusive, é feito de forma diferenciada aqui. Tem uma mesa no meio, fica um de um lado, outro de outro. E eu não vou fazer nesse estilo. Já está decidido que eu vou fazer desta forma aqui, com cenário de fundo, aí a nossa Cascavel aí atrás, à noite, como nós estamos aqui. Agora são 19 horas e 32 minutos. Então, está aí o cenário do nosso podcast, da nossa live, num programa, não sei como é que vocês querem chamar, chame como quiser. É Por Trás da Notícia e aqui eu vou receber importantes lideranças empresariais, políticas, personalidades da nossa sociedade aqui no nosso triângulo, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, pegando as cidades adjacentes, é claro. Mas as três principais cidades que formam este polo triangular aqui do nosso oeste do Paraná. Hoje, eu vou estar recebendo com imenso prazer, porque é meu amigo particular, gosto muito dele, admiro muito ele como empresário, como líder empresarial, foi um baita presidente da Associação Comercial de Cascavel, o Alcir Rota Júnior, que hoje é presidente do Conselho de Desenvolvimento do Oeste do Paraná. Marque bem, mas eu nem começo o programa, o cara já liga para mim, cara. Alô? Oi. Ó, eu estava fazendo a abertura, eu estava dizendo com o Alcir Rota Júnior que um dia vai estar sentado na cadeira de prefeito de Cascavel, na minha opinião, porque tem capacidade para isso, é um empresário jovem ainda, é um empresário competente, um empresário ousado e tenho certeza que uma grande liderança empresarial. É. Ah, você conhece o Alcir? Tá bom. Foi bom presidente da Associação Comercial, foi excelente. Só que agora, você me deixa eu continuar aqui a abertura do podcast. Tem fofoca da eleição do ano que vem? Médico? Médico com outro médico? Ah, tá, mas viu, não dá para misturar agora, que agora o assunto é sério, vou falar aqui com o Alcir, uma coisa muito séria. Depois, no final do programa, você me liga de novo, fica acompanhando aí o podcast, daí me liga e me conta essa fofoca da mulher aí que separou? Pois é. E daí tu me conta essa história da política aí. Tá bom, tá bom. Então tá bom. Então deixa eu continuar aqui, tá bom? Tem fofoca no final do programa aí, o cara que vai ligar para mim para me contar uma aí de um cara que foi pego aí numa situação meio complicada com um colega de serviço. Parece que acabou dando separação aí. E também me disse que tem uma da política para me contar. Mas eu falava do Alcir. Agora, logo depois da vinheta, o Alcir já vai estar sentado aqui comigo e nós vamos estar conversando sobre as bandeiras do oeste do Paraná. Este menino tem um futuro muito grande. Talvez não queira. Talvez não seja a vontade dele ser prefeito de Cascavel, mas tem condições para isso. Tem condições para isso. É um cara simpático, um cara carismático e competente acima de tudo. O que é mais importante é que ele é competente. Nós vamos falar com ele logo depois da vinheta do nosso podcast Por Trás da Notícia em sua primeira edição. Já comigo aqui no estúdio, o Alcir Rota Júnior, é um prazer, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que temos muito para falar a respeito das bandeiras do nosso oeste do Paraná. Tem coisas que estão vindo aí que assustam os empresários, que é o caso, por exemplo, do pedágio entre Toledo e Cascavel, porque a pessoa pode dizer o seguinte, mas é um pedágio aí de pouquinhos reais, ou coisa parecida. Isso é pouquinhos reais para quem não faz isso diariamente. Entendeu? Um empresário que tem uma matriz aqui, filial lá, uma matriz lá, filial aqui, entendeu? Que funcionários precisam se deslocar e que vão pegar uma BR pronta, duplicada, entendeu? Isso é um merengue que vão dar para esse pessoal que ganhar a licitação que vai ser feita aí no ano que vem. Não é licitação, é uma concorrência na Bolsa, né? Sim. Na Bolsa. Ali. E temos a questão da nossa Ferroeste, né? Que é um sonho do oeste do Paraná ter a extensão até o Mato Grosso, para que a gente possa fazer essa ligação com o transporte mais barato.
E temos aí a comentar a vitória do Edson, que é nosso companheiro, nosso amigo, nosso parceiro. Sim. O Edson que venceu a FIEP e venceu, ele bem querido, né? Meteu 2-1 no adversário. Um pé vermelho aqui do interior que está agora na mesma posição das autoridades. Verdade. Em Curitiba, faz parte do G7, entendeu? Isso. Então está no centro das decisões. E muita gente vê também no prefeito atual, o Leonardo Paranhos, uma expressão política para sentar na mesa das decisões em 2026, até para buscar uma governadoria do Estado, que eu acho que é muito importante. Já tivemos um governador que era vice e virou governador, o Mário Pereira. Verdade. E chegou a hora de nós ter um governador. Londrina já teve, Curitiba já teve, e eu acho que está na hora realmente de Cascavel ter um governador do Estado, ou pelo menos um vice-governador do Estado de novo, entendeu? Verdade. Que possa sentar na mesa das decisões. Tudo isso nós queremos discutir aqui no podcast que está no ar. E é um prazer trazê-lo aqui, porque eu tenho certeza que começo com o pé direito nesse número 1 do nosso podcast. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. Obrigado aí pela carinhosa lembrança. Uma alegria estar aqui. Meu caro Alci, vamos começar com a história do pedágio, porque é o que está aí, todo mundo comentando que março do ano que vem, Sim. março, abril, vamos ter o leilão. É leilão, né? Leilão, exatamente. Não é licitação, é um leilão. Lá na Bolsa, né? Na Bolsa. E nós vamos ter o tal do pedágio. O bicho vai estar aí no meio da estrada Toledo-Cascavel. Preocupa, né? Sem dúvida, Sérgio. A gente tem acompanhado bastante esse tema desde a época da não renovação dos contratos anteriores, em 2016, né? Na época na Associação Comercial. E claro que é um tema que nos preocupa bastante, Sérgio, porque o Oeste está longe dos grandes centros, dos portos, dos grandes centros compradores. Então a gente se preocupa muito com a questão da competitividade das nossas empresas. De nada adianta a gente ter a gente sempre fala que nada adianta ter uma estrutura fantástica e a gente espantar todos os empresários e também aquelas pessoas que queriam e que pensam em investir aqui e fazer as contas e entender que é inviável, né, montar as suas empresas ou manter os seus empregos aqui. Então esse ano deve sair a leilão lote 6, que é o nosso da 277 de Foz até o Relógio, e de Cascavel até Pato Branco. E o ano que vem deve sair o lote 5, que é de Cascavel a Maringá, Cascavel a Guaíra. Nós teremos 15 praças novas e 27 das anteriores, totalizando 42 praças no Paraná. Veja bem, Alcir, uma das brigas dos empresários, num passado recente aí, é que nós precisávamos de um aeroporto de porte para que os empresários pudessem investir aqui, porque precisa do transporte aéreo. Temos um aeroporto hoje a ponto de algumas capitais de estado não ter o aeroporto que nós temos. É um senhor no aeroporto. Essa é uma grande realidade. Temos voos, que é mais importante. Não precisa só ter o aeroporto como o Elefante Branco. Não. Nós temos um aeroporto movimentadíssimo, com Latam, com Gol, com... As três principais. Exatamente, exatamente, com várias opções. 400 mil passageiros por ano, você a previsão sai daqui para onde você quiser, entendeu? Então, resolvemos o problema do aeroporto, que era uma das coisas que se falava aí na questão de oferecer ao empresário. Mas nós temos o problema da logística, que é isso que você está dizendo agora, que é a questão do trem. Porque se nós for colocar aqui para o empresário as condições que tem para recebê-lo, são excelentes as condições. Sim. Mas daí ele pergunta, e a logística? Como é que eu levo? Como é que eu exporto? Como é que o meu produto chega no porto? Isso é um problema. Sem dúvida. Aqui o Oeste ele tem 12% do território e é responsável por 30% da produção agrícola do estado. É uma região altamente produtiva, tem uma veia muito forte na agroindústria e a gente sabe que as exportações, principalmente de proteína animal, são as que encabeçam aí a nossa economia. E o modal ferroviário, Sérgio, mundialmente falando, ele sempre foi muito mais competitivo, mais acessível, em volta de 30% de redução em relação ao rodoviário. A gente sempre defendeu e defende uma nova ferrovia. O governador do estado também encabeçou e está liderando esse processo de uma nova ferrovia. A gente sabe que os investimentos são altos, um payback demorado, mas a gente sabe, Sérgio, que comporta a ferrovia, uma nova ferrovia ligando o oeste do Paraná até o Porto de Paranaguá. A gente sabe também que existem grandes investimentos em Paranaguá e existe uma perspectiva de movimentação de 100 milhões de toneladas até em 2030, hoje está na casa de 60 milhões. E se a gente não tiver uma estrutura
né, melhorada na ferrovia, dificilmente a gente vai conseguir alcançar esses números. E essa questão do ir até o Mato Grosso, como é que você vê essa... Tem a nova ferrovia, o estudo de viabilidade dela, ela contempla Maracaju, passando por Dourados, Guaíra, Cascavel, né, um ramal de Foz a Cascavel para captar toda a produção, parte da produção do Paraguai. Né, a gente sabe que o Paraguai ele sofre muito com as estiagens, né? Então hoje o Paraguai ele é dono da terceira maior frota de barcaças do mundo, porém eles muitas vezes no ano ele tem que pedir para um auxílio para o governo do Brasil, né, para liberar água às comportas de Itaipu, para que eles possam escoar a produção deles até a Bacia do Prata. Então a gente sabe que se eles tivessem uma alternativa, né, por ferrovia, ligando a fronteira até Paranaguá, certamente eles mudariam esse modal de hidroviário, né, com estiagem para ferroviário. E tem também a questão do ramal de Chapecó até Cascavel, Sérgio, que hoje o Oeste de Santa Catarina ele compra em média 5 milhões de toneladas de farelo de soja e de milho para abastecer a cadeia de proteína animal deles, que eles não são autossustentáveis. Então, para o Oeste de Santa Catarina também seria fantástico essa nova ferrovia. Na verdade, vai fazer uma ligação muito importante aqui dos dois estados nos seus extremos, né? Porque, na verdade, há uma certa semelhança entre a nossa região e a região de Chapecó. Sim. Entendeu? Inclusive na questão avícola, né? Sim. Lá a proteína... A diferença, Sérgio, é que a gente é autossustentável em produção de grãos. Certo. Santa Catarina ele precisa comprar grão ou do Mato Grosso do Sul ou do Paraguai. Para poder fazer ração, exatamente. para a cadeia animal deles. E nós temos essa vantagem nós aqui, temos né? essa vantagem. Temos essa vantagem. Mas não é porque nós temos essa vantagem de que nós não temos que pensar, porque, mas a proteína, os grãos, aliás, vão para fora e tal, isso, aquilo, e tem um mercado muito grande. Mas nós também queremos um mercado aqui, porque a questão da logística para esse mercado aqui é muito mais fácil. Entendeu? Aqui se você for levar de trem, vai ficar um custo muito pequeno, entendeu? Para abastecer Santa Catarina. E esse trem novo, Sérgio, ele tem a grande vantagem que a gente vai poder trazer fertilizantes no retorno de Paranaguá até o oeste. Hoje, além de nós levar a produção via modal rodoviário, a gente também traz esse insumo que tem um valor agregado baixo e que o frete acaba impactando demais nesses insumos. E também combustível, Sérgio. Se a gente tiver uma nova ferrovia preenchendo todos os requisitos ambientais, que isso a gente defende bastante também, a gente vai conseguir também trazer combustível e baratear o frete do combustível para a região. Veja bem, meu caro internauta que acompanha o nosso bate-papo desta noite aqui com o Alcir. Veja bem o que está dizendo o Alcir. Preste bem atenção. Não vai voltar o trem vazio. Não. O trem vai levar produto daqui, produzido aqui, e vai trazer coisas que nós consumimos aqui. Isso. Quer dizer, nós vamos ter um combustível mais barato. Isso. Por quê? Porque nós temos um custo menor vindo de trem. Isso. Nós vamos ter um fertilizante para a nossa agricultura mais barato, também. Calcário. Por quê? Porque o trem estará trazendo. Isso. E é infinitamente mais barato o transporte ferroviário. Aliás, esse é um grande problema, um grande gargalo do Brasil, não é aqui do nosso oeste, né? O Brasil investiu muito no passado em estradas, né? Nada contra os caminhoneiros, eu acho que tem que ter estradas também, mas tinha que ter o modal ferroviário, que na verdade qualquer lugar do mundo pensa nisso. Sim. Porque tudo isso é custo. Sem dúvida. E é um custo que eu pago, que você paga, que o cara que está nos assistindo paga, entendeu? Porque não tem jeito. Se o fertilizante vier mais caro no seu transporte, o agricultor vai repassar esse custo. Uhum. O combustível vem de Paranaguá, vem de Araucária, vem de Curitiba, o combustível em estrada é um preço, vem no trem é outro. É isso aí. E quem paga no final é o consumidor. O consumidor final paga tudo. Não tem almoço de graça para ninguém. Não. Nós sabemos que não tem almoço de graça para ninguém, né? E o trem a gente sabe, né? O modal ferroviário tem uma série de vantagens, né? A gente está falando de uma composição, ela corresponde a dezenas de caminhões com um motor só, então é menos emissão de poluentes. A questão de acidentes também, a chance de acarretar um acidente é muito pequena, né, em se tratando em relação
ao modal rodoviário, que a gente sabe que em pista simples dá muito acidente até frontal, né, com muitas mortes. Exato. Então a gente defende bastante esse projeto, a gente sabe que vai trazer bastante benefício para a região e deixar a nossa região ainda mais competitiva. E qual que é a solução, se é que existe uma solução, para a questão do pedágio que eu coloquei antes para você? Porque me parece que as favas estão contadas, não tem mais jeito, o pedágio é uma realidade. Sim. O que dá para brigar? Dá para brigar que quem mora em Cascavel faça um cadastro, não sei, porque no Rio Grande do Sul, vou te contar um negócio que aconteceu comigo lá, próximo à cidade de Passo Fundo. Meu pai, meu falecido pai, estava em Passo Fundo, internado, tinha sido operado, e a minha mãe, meu pai e minhas irmãs moram em Carazinho. Então, nós íamos em Carazinho todos os dias a Passo Fundo e tal, eu passava a noite lá no hospital com ele, eu e meu irmão César, e daí no dia seguinte a gente voltava e tal. E eu, primeiro dia que eu estou voltando de Passo Fundo, eu parei no pedágio para pagar. Eu tinha pago quando estava indo. Fui pagar, a moça falou, não, o senhor não paga. O senhor passa. Eu falei, e por quê? Porque o senhor já pagou na vinda. Olha só. Quer dizer, pelo menos o cara tinha livre. Se ele foi, ele voltava livre. Pagava só uma vez o pedágio. Aqui no Paraná, nós tínhamos aqui em Cascavel, tá, esses dias o pedágio aqui de Cascavel, o cara para ir aqui na água mineral ali que tem para depois do pedágio, o cara pagava para ir e pagava para voltar. Aqui na saída para Curitiba. E aí, como é que faz? Tem alguma ideia das então, associações aí, da Associação Comercial daqui, de Toledo? O que você como empresário tem sentido nisso? Primeiro, a gente sempre cita a nossa conquista de mudar a modelagem do pedágio do Paraná, Sérgio. Foi o único estado da federação que não vai a leilão, os pedágios das rodovias não vão ser privatizados pelo modal de outorga onerosa, né? Isso foi uma conquista de toda a sociedade, apoiada pelo governador do estado, e que passou para modelagem de menor tarifa. O lote 1 já foi a leilão, a gente analisando, né, de forma objetiva, nós gostamos do resultado, né, teve um desconto razoável em relação à tarifa anterior. A gente também, Sérgio, está articulando bastante a questão da PL 1712, que trata do regime tributário especial no governo federal, no Congresso, que nada mais é do que, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, tornar a tributação de todo o sistema do pedágio uma tributação, né, reduzida de 4%. Paralelo a isso, também trabalhando com os municípios a questão do ISSQN, uma redução do ISSQN, e também com o governo do estado, né, a questão do ICM dos materiais utilizados para as obras. Então, só nesse jogo, Sérgio, a gente está falando de uma redução de 15% a 20% nos preços dos pedágios. Porque veja bem... Paralelo a isso, Sérgio, Oi, só para... Desculpa. Não, você citou também do caso do Cascavel Toledo, né, e também aqui na saída para Curitiba. A gente também entende que o Free Flow, que é um modelo de pedágio moderno que funciona em alguns países, a exemplo do Chile, Estados Unidos, que são portais e sensores que você paga somente a quilometragem que você roda. Por exemplo, saiu a licitação do lote 1 na faixa de, se eu não me engano, um pouco mais de 10 centavos ao quilômetro. Se você vai andar 10 quilômetros, Sérgio, você vai pagar R$1. R$1. É diferente daquilo que você citou, que passa na água mineral, você tem que pagar um pedágio cheio, você anda 10 quilômetros, 5 quilômetros na rodovia e 5 para voltar. Então é proporcional. Proporcional você roda. E isso porque, traria na verdade, um pouco você mais veja de justiça. Bem, viu, doutor? A verdade é a seguinte, proporcional tem que ser, porque o cara vai desgastar a BR menos, o cara vai usar menos, entendeu? O risco de acidente para a concessionária ter que atender é muito menor. O cara não pode pagar a mesma coisa que um cara que vai daqui a nesse contrato novo, então, prevê o Free Flow, que é uma tecnologia que o mais difícil vai ser fazer a cobrança, Sérgio, porque isso não sei se vai no IPVA ou se tem que abrir uma conta. Então, o governo brasileiro está estudando a forma da cobrança. Mas há como fazer, né? Tem como fazer. E também um desconto progressivo para aquele que usa, né, todo dia a rodovia também, ela tem quanto mais você usa, menos você paga. E a questão do PL 1712, se for aprovada e entrar em vigor somente o ano que vem,
esses contratos também que estão sendo licitados, eles vão ser aproveitados em caso de aprovação da PL 1712. Porque, veja bem, se nós temos um exemplo ali em Foz do Iguaçu, no Parque Nacional. Sim. Eu tenho uma relação muito boa com o Demeterco lá, que é o gerente do parque lá, da concessionária, que tem o comando lá do Parque Nacional. E não era justo que o turista que atravessa o mundo, que vem ali cheio de dólares para gastar numa viagem, pagando um valor ali para entrar no parque, e o cara ali do lado ali o lindeiro não tem que pagar a mesma coisa. Isso é um absurdo. Fez um ajuste de tal maneira que o cidadão se cadastra e, sendo de Foz, sendo ali da região lindeira, ele tem um valor diferenciado. Tem que ser assim, né? É uma questão de justiça. Tem que ser. Então, esse contrato, a gente tinha, naquele que vigorou por 24 anos, era de geração 1, então foi o primeiro do Brasil, Sérgio, né? Cheio de... a gente não precisa nem avançar nesse assunto que já passou, a gente tem péssimas lembranças, mas o atual aí já é de terceira geração, é um modelo bem mais atual. E o que a gente espera hoje, então, é aprovar a PL 17, é reduzir, porque a gente sabe que o governo federal e estadual não tem recurso para fazer essas obras. Não tem mesmo. O usuário vai ter que fazer o pagamento e custear essas obras. Exato. Isso a gente tem muito claro e é a melhor alternativa. Porém, a gente entende que cobrar ainda imposto total, né, de todo esse sistema não é justo. Então, um regime tributário especial para reduzir a carga tributária, né, e, consequentemente, ter um desconto maior para o usuário. Como é que você viu a reforma tributária? Com os olhos empresários, como é que você viu? Sérgio, eu acho que tem ainda muita coisa para ser deliberada vai voltar para a Câmara, né? O Senado o Senado vai dar uma ajeitada nessa casa, né? Mas na primeira avaliação, o pessoal, né, do serviço, especialmente os prestadores de serviço, eles terão um impacto muito maior, né, de aumento de carga tributária. O que a gente sempre também defendeu dentro das entidades é que houvesse uma simplificação e, se possível, também uma redução da carga tributária, né? A gente sabe que nas nossas empresas, Sérgio, a gente reduz, né, o tamanho dela, né? Se não está vendendo, se não está tendo receita suficiente, o que a gente faz? A gente se adapta ao tamanho que ela consegue sobreviver. E a gente também acho que tem que passar, né, esse mesmo recado ao setor público que se a arrecadação ela não é suficiente, não adianta aumentar a carga tributária, mas sim, né, ajustar o tamanho do Estado para o tamanho das riquezas que ele gera. Quando eu criticava o Brasil com relação à carga tributária, com relação à segurança, eu fazia uma brincadeira, isso alguns anos atrás, eu fazia uma brincadeira, mas nunca pensei que essa brincadeira fosse se transformar em algo verdadeiro. Sim. Aquilo que eu brincava, que eu caçoava, acabou se tornando verdadeiro. Porque eu dizia assim, olha, do jeito que o Brasil está, o Paraguai se ajeita antes de nós e vira um concorrente muito forte para nós. Os caras riam, porque era uma brincadeira que eu fazia. Infelizmente, a minha brincadeira acabou se tornando realidade. O IVA no Paraguai é coisa séria mesmo, a questão da redução da carga tributária no Paraguai. A questão do roubo, então o cara vai lá, compra um aparelho e o aparelho vem com defeito, certo? Aqui no Brasil você vai no Procon, você entra na fila, vai lá 10 anos brigar lá para poder receber. No Paraguai é o seguinte, manda buscar lá o lojista, traz o lojista aqui, o turista está ali sentado, aqui, você vendeu para ele um telefone aqui que só tinha porcaria dentro. Seguinte, você vai devolver o dinheiro para ele em dobro e você vai pagar todas as despesas que ele está tendo aqui agora de não poder viajar, perder o voo e tal, senão é cadeia. Você sabia disso, você? Não sabia. Aqui no Paraguai. Então eu dizia assim, um dia o Paraguai vai ficar mais sério que nós, vai ficar sério antes de nós. E os caras brincavam, e eu também brincava com isso. E hoje, infelizmente, nós temos empresários aqui de Cascavel que têm negócios no Paraguai. Vários. Rapaz, o IVA lá é IVA mesmo, não é 25%, não é 28%, como estão falando aqui. Lá é o IVA de verdade, entendeu? E daí o seguinte, tem menos sonegação. Com certeza. Porque o empresário, quando os caras falam assim, empresário é sonegador. O empresário não é sonegador. O empresário, muitas vezes, para sobreviver, ele tem que fazer alguma coisa. Se tu der a ele condições para que ele não precise fazer isso, ele terá prazer em pagar imposto. Sem dúvida.
É a curva de Laffer, né, Sérgio? Não adianta você aumentar o imposto que a arrecadação não, ela chega num ponto que ela não aumenta. Sim. E sim, né, começa a ter problema de fechamento de empresa, diminuição de emprego, diminuição de renda. Então, a gente defende sim que todos os empresários paguem, né, os impostos. Mais justo, mas, né? Mas é tanta justo, coisa, né? Sérgio, que às vezes o cara deixa de pagar até por falta de conhecimento de tanto imposto que tem. Né? Isso é um problema do manicômio tributário do Brasil que a gente espera que sim, que seja simplificado e, se possível, também reduzido. E não tem como você atrair, porque o empresário no mundo, todo ele... Ô, cara, eu tô com o Alci no ar aqui. Vai mais uns 5, 6 minutos batendo papo, aqui 10 minutos, quem sabe. Com o Alci o papo tá muito bom. Daí você fica controlando, fica assistindo aí, daí você me liga. Não vou tratar de assunto agora, desse tipo de assunto agora, aqui no meio do programa. Um cara sério que nem o Alci que tá aqui comigo, você querendo me contar fofoca. Mazzaropi? Quem que é Mazzaropi? Ah, tá. Depois você me conta. Tá bom. Me atrapalhando aqui no meio do podcast. Alci, veja o seguinte. O empresário no mundo, ele é todo igual. Ele tem algumas características diferentes. Sim. Mas ele é todo igual. O que é? Ele busca o melhor lugar, o melhor local, que ele possa colocar o produto dele com menos custo e visando o lucro. Sim. Você veja, se coloque na condição de um empresário de fora do Brasil. Qual é a atração que você tem de vir para o Brasil? Fala sincero para mim. Exatamente. É complicado. A questão da insegurança jurídica, eu acho que é o principal, né, Sérgio? Sim. Essa mudança toda, Então, é isso que a gente sempre defende, de ter um ambiente saudável, né, propício para a geração de emprego, porque a gente sempre acredita e vai defender que a melhor distribuição social de renda é através do emprego. É lógico. Não existe lógico. outro programa mais eficiente do que a geração de emprego. Esse dignifica, a família ela acaba consumindo localmente e é um círculo positivo que a gente acredita e sempre vai defender. Veja bem, tem uma meia dúzia, eu não vou dizer que não tem, eu reconheço que tem uma meia dúzia que gosta de viver do Bolsa Família, sim, do auxílio emergencial, que gosta de se pendurar numa teta do governo. Tem, mas é minoria. Sim. É minoria. A maioria das pessoas, elas querem ter um emprego. Elas querem poder chegar em casa. Assim, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com o Jadir aqui, com qualquer pessoa, qualquer chefe de família. O maior orgulho nosso é ser o provedor da família, com o nosso suor, sim, com o nosso trabalho, entendeu? Então, quando o Brasil começa a pendurar um monte de gente em bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro, é coisa de um paizinho de uma republiqueta. Não é de um país, entendeu, pujante, que onde você investe no empresário, você ajuda o empresário, para que o empresário gere um emprego e que o cara possa ter esse emprego para poder gerar renda para a família dele. E essa é a maioria absoluta, viu? Exatamente. Trabalhadores. Só essa questão da empregabilidade, a gente abriu até uma câmara técnica dentro do Programa Oeste de Desenvolvimento recentemente. De tão importante que é esse assunto. E olha só, na região Oeste estima-se que tem 12 mil vagas de emprego em aberto. Mas veja como que é importante e muito delicado você fazer uma comunicação dessa. Dependendo da forma que você vende isso, Sérgio, você traz um monte de imigrantes, um monte de gente de outros estados para a região. E antes disso, a gente tem que ter moradia, as prefeituras elas têm que se estruturar com creche, com escola, com saúde. É uma corrente. Uma corrente. Mas é um tema que nos preocupa bastante, a falta da mão de obra também. Pois é, este detalhe da falta de mão de obra, assim, é uma coisa que me deixa muito, muito intrigado, e eu já conversei com vários empresários e muitos me disseram exatamente o que eu vou te dizer agora, que eu perguntava às empresas, mas escuta, o pessoal se queixa do desemprego, e eu recebo diariamente da agência de empregos aqui, eu recebo por causa do nosso portal, Por Trás da Notícia, vem um monte de vagas de emprego. Aí o cara falou para mim, mas não tem mão de obra especializada, exatamente, precisa cuidar dessa pessoa que precisa se especializar para poder ter um emprego. Senão, se você abrir, tem um empresário que falou para mim, se você abrir uma vaga para recepcionista, para telefonista, se você exigir um pouquinho, você não preenche a vaga. Você acredita nisso que o cara me disse? É verdade, é verdade. O que teria que fazer? Teríamos que ter aqui, ao invés de faculdades,
Eu ouvi o Hernani Pudel esses dias falando, o Hernani que é um pré-candidato aí, eu ouvi esses dias ele num cantinho falando de manhã, gostei da conversa a conversa do PT é uma conversa boa, às vezes na prática a coisa não funciona, mas a conversa deles é boa. Ele dizia o seguinte, está na hora de nós termos aqui institutos profissionais. Porque o que adianta você colocar a filha, como o caso da minha aqui, que faz direito? Beleza, todos os anos as faculdades despejam aqui um monte de advogados. E nós não temos um técnico para trabalhar numa dessas cooperativas aí, na parte de produção, precisa de um técnico, de um engenheiro. Por quê? Porque nós não temos o curso aqui. Tudo isso é uma cadeia, né? Assim. Os cursos ainda, Sérgio, você citou num ponto que os cursos ainda no Brasil, tanto da instituição pública quanto privada, ainda são muito tradicionais e os mesmos de 20, 30 anos atrás. Sim. A gente teve um mês retrasado em Israel, numa missão técnica de inovação, e a gente viu como que a educação é importante nos países. E diferente também, e muito mais estruturada do que aqui. Então a gente acredita também que através da educação, Sérgio, a gente pode avançar bastante, mas é a longo prazo, é uma geração inteira que a gente tem que começar a plantar agora, desde a primeira infância até, né, a formação do terceiro grau. Veja bem, essa questão dos cursos, eu ouvi uma coisa importante que eu disse que eu ouvi do Hernani, que na verdade Sim. O Hernani, na teoria o Hernani estava falando muito bem, gostei do que eu ouvi dele, que ele disse o seguinte, se você pegar os advogados e for olhar os bem-sucedidos, aí você coloca para um lado, os mais ou menos sucedidos, você coloca para o outro lado, daí você pega uma maioria de advogados, mas podia ser dentista, podia ser médico, ele citou os advogados porque ele é advogado. Sim. Ele falou, e que ganham muito menos do que um técnico de informática que fez um curso ali na Unipar de informática. Entendeu? E as pessoas ficam nos cursos tradicionais, porque os cursos tradicionais e tal, isso, aquilo, e o mercado fica saturado destes profissionais, entendeu? Enquanto em outras áreas estratégicas, áreas importantes, nós não temos profissionais. Exatamente. E esse é um curso que está em altíssima no mundo inteiro, né? O técnico em informática, o profissional de tecnologia e inovação, ele tem lugar hoje, né, onde ele quiser trabalhar. Né? Exatamente. E aí por isso que falam até, né, aqui nós temos o coordenador do Iguaçu Vale, que é o Jadson, que funciona dentro de uma câmara técnica do POD, mas que hoje está até maior do que o POD. Né? Ele fala até da universidade de dados, né? Como que a inteligência artificial ela pode transformar uma região, um país, e é o futuro. A gente tem que começar a falar e discutir a questão da inovação. Pois é, essa Fundetec, eu penso que a Fundetec, ela perdeu o bonde da história. Minha opinião, perdeu o bonde da história. Porque quando a Fundetec foi criada, era exatamente para fomentar, para fazer uma gestão, entendeu? De coisas que se adaptassem à nossa região. À nossa região. Entendeu? Porque de nada adianta nós formarmos um astronauta aqui. Sim, sim. Fazer o quê um astronauta aqui? Então, tu tem que ter, o cara que vai lidar com o agronegócio, o cara que vai lidar com a prestação de serviço, que Cascavel é muito forte na prestação sim. de serviço, entendeu? Então está na hora das pessoas abrirem a mente, né, cara? Como você disse, sair desses cursos tradicionais, porque na verdade é o seguinte, cara, o mundo está diferente. Está diferente. Dúvida. A gente viu cada empresa lá em Israel que um colírio que substitui óculos, um robô que colhe fruta, uma máquina que produz diamante com as mesmas características minerais do extraído da natureza. Então, muita tecnologia na área de saúde. O próprio Stent foi criado lá, né, esse equipamento que salva vidas, milhares de vidas no mundo inteiro. Então, a inovação ela tem um papel fundamental na economia e no desenvolvimento das nações. Nossa conversa está boa, mas eu quero falar um pouquinho, pelo menos, sobre a FIEP, porque eu acho que foi uma vitória interessantíssima para todos nós. Eu acho que a vitória é do oeste do Paraná, uma liderança que emergiu daqui, o Edson Vasconcelos, que, diga-se de passagem, é um cara também extremamente competente, vem nessa safra nova, tem empresários aqui de Cascavel e do oeste do Paraná. Foi boa essa vitória dele, né? Sem dúvida, Sérgio. A gente torceu bastante. Eu não voto a minha empresa ligada à FEComércio, mas eu fiquei muito feliz com a eleição do Edson, né? Eu acho que em 69 anos é o primeiro estino a presidir a federação. É uma federação fortíssima, que tem uma representação muito grande, né? A Federação da Indústria do Paraná.
tem cadeira no G7. Eu acho que pelo rodízio pode ser que o Edson presida, coordene o G7, o Sebrae, parece que é a vez da FIEP. Então, para nós aqui, que não somos só cascavelenses, mas oestinos, Sérgio, foi uma vitória gigantesca e a gente torce e espera que o Edson faça uma gestão maravilhosa. Quem nos assiste talvez nem entenda a importância do que você está dizendo. O G7 são as 7 mais importantes entidades do Paraná. Ou seja, o governador pede bênção para o G7. E nós poderíamos ter um cascavelense, um oestino, presidindo o G7. E se não for a vez dele presidir o G7, presidindo o Sebrae, que é extremamente importante também. Quer dizer, a liderança nossa aqui de Cascavel, o cara que conhece a necessidade de Cascavel, de Toledo, de Foz, que conhece o que pensa o Alcir, o que pensa o Valdinei Silva, o que pensa, entendeu? O Guido Bresolim, essas outras lideranças, ele conhece, ele conviveu com elas. É bem mais fácil para nós estarmos lá na mesa das decisões, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente vai ganhar bastante em representação. O Edson, ele tem uma capacidade fantástica de gerir, de tocar as entidades. Foi teu vice na SIC, não foi? Foi. Foi teu vice. Foi meu vice, me ensinou demais e presidiu o Sinduscom, o Codesc, que eu estou hoje na presidência, ele que fundou. Então o Edson tem um legado aqui gigantesco, apesar da idade aí tenra dele, né? Eu falo que ele tem uma cabeça de um privilegiada, ancião, privilegiadíssima. Alcir, para fechar, eu quero saber uma coisa que foi muito séria no passado e um problema que eu combati bastante. Quando eu fui vereador em Toledo, eu combatia lá por Toledo. Depois, quando eu vim embora para Cascavel, como formador de opinião nos meus programas, enfim, eu sempre combati aquele bairrismo arcaico, ultrapassado, e que fazia com que nós tivéssemos divisões no Oeste. O que é de Foz é de Foz, o que é de Toledo é de Toledo, o que é de Cascavel é de Cascavel. E aí Toledo torcia contra Cascavel, Cascavel torcia contra Toledo, uma coisa ridícula, ridícula, que essa nova leva de empresários igual você, de lideranças empresariais, enterraram isso, né? Hoje as bandeiras são as mesmas. Sem dúvida, Sérgio. Eu tive a oportunidade de passar pela Cassiopar, que é a coordenadoria das associações, que representa 46 associações no Oeste. E, por sinal, meu vice, a pessoa que eu admiro demais, é o Flávio Furlan de Toledo, né? Uma pessoa, filho do Pedrinho, uma pessoa fantástica. Fantástica. Tanto o pai como o filho. Exatamente. Então, posso afirmar, sem sombra de dúvida, que isso foi superado, Sérgio. Página virada. Hoje a gente tem, através de Cassiopar e Programa Oeste em Desenvolvimento, uma voz única do setor público, do setor privado, né? E isso, Sérgio, acaba gerando muita preocupação até de várias regiões, de outras regiões, porque a gente tem um alinhamento que é modelo para o Paraná. Se fecharam. Sem dúvida. Isso é importante, porque veja bem o seguinte, nós temos lá o Dilceu Esperafico, deputado federal de Toledo, temos aqui o Nelsinho Padovani, deputado de Cascavel. Eu penso que se juntar os dois, eu não vou atender esse telefone agora, eu deixo tocar, não vou atender, eu estou encerrando aqui com o Alcir. Então, veja bem, o pessoal de Toledo, se eles cerrarem fileira com a gente, e nós com eles, porque, na verdade, o que é bom para Toledo é bom para Cascavel, o que é bom para Cascavel é bom para Foz, o que é bom para o Oeste é bom para todo mundo, né, Elcio? É verdade, é verdade. A gente está junto, Sérgio, cada vez mais unido, todas as bandeiras construídas. Eu fico feliz com isso, cara. E a gente está crescendo bastante dessa forma. Quanto mais gente, maior é a colheita, né? Sem dúvida. É assim? Sem dúvida. Alcir, foi um prazer imenso receber você na estreia do podcast, até passei do horário um pouquinho aí hoje, porque a gente pretende fazer com 30 minutos o total e tal, porque senão o pessoal também não tem muita paciência para assistir. Mas o papo estava muito agradável, muito bom. E olha, eu comecei com o pé direito. Foi um prazer muito grande. Eu gosto muito de você como pessoa, você sabe disso. Temos uma relação de amizade, eu e você. Eu te acompanhei quando você foi presidente da Associação Comercial, sempre te apoiei pelos veículos de comunicação do Estado e sempre estarei apoiando as bandeiras que vocês empunharem, porque eu sei que são bandeiras que são importantes para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que vivem aqui com a gente em Cascavel, entendeu? Isso aqui é o que eu costumo dizer e que eu falei esses dias para o presidente da LAR, sobre o Lula. Eu falei para o presidente da LAR, nós estamos a bordo de um avião que tem um piloto. E se nós torcer para esse piloto se arrebentar, nós estamos dentro do avião. Vamos cair todo mundo junto. Assim é o Oeste do Paraná, nós estamos todos dentro de um avião, ok? Ah, mas vamos puxar a brasa para cá, puxar a brasa para lá. Olha, se o avião
vier de bico para baixo, vai todo mundo. Vai todo mundo. Entendeu? Não dá para ser assim, né? Não Eu dá que pra ser agradeço, assim. não dá. Prazer muito grande. Prazer. Tá bom? Agradeço pelo convite, Sérgio. Grande abraço. Nós vamos para uma vinhetinha rápida aqui e daí eu vou atender esse telefone. Pode ligar agora, ô Xarope. Pode ligar aqui para mim que eu vou te atender, tá bom? Ó, agora não liga. Agora que eu tô aqui, não liga. Pode ligar agora. Não, eu não vou ligar para você. Eu vou encerrar o podcast. Deixar você sem falar. Ah, apareceu. Apareceu, Margarida. Alô? Oi. Tá, você tem 2 minutos. 2 minutos para me contar o que você quer me contar. Não mais que 2 minutos, tá bom assim? Se eu conheço a história... Claro que eu conheço a história. Se eu conheço ela, de redes sociais. De redes sociais. Sim, de redes sociais. Inclusive na minha coluna, na Gazeta do Paraná, algumas vezes eu publiquei foto dela. Bonita, moça bonita. Bonita. Competente, pelo que me diz, como profissional. Tá, mas e daí? O que você tem que ver se ele não gostava e foi buscar coisa diferente? Ah, não, também concordo com você que não precisava ser no local de trabalho, né, com o colega, né? Tem tantos motéis na cidade, né? Para que vai no local de trabalho ali para dar ganja ali para que virasse um escândalo? Sim, separou, você já está com outra pessoa. O pior é que também estão fazendo agora fofocas a respeito dela, né? Sacanagem. Cascavel é Cascavel, né, cara? Eu lamento profundamente, mas o cara também não tinha que ter dado essa bobeira, né? Não, as preferências são dele, a gente tem que respeitar, cada um faz o que quer da vida, mas não precisa fazer no local de trabalho, né? Deixar assim, é uma humilhação, claro, humilhação para ela, sem dúvida nenhuma. Sacanagem. Tá, mas essa já é velha também, né? Essa aí até as pedras de Cascavel já sabe dessa história. Telefonou para me contar essa conversa? Essa eu já sabia, quero saber o negócio da política aí. Estão querendo puxar o tapete do Renato Silva? Por que estão querendo puxar o tapete do Renato Silva? Ah, o Renato está batendo de frente com o partido? Eu vou pedir uma coisa para você. O Renato é meu amigo. Eu gosto muito do Renato Silva. Então não quero que você fale para mim o Mazzaropi. Para com esse troço de Mazzaropi, rapaz. Vamos respeitar o Renato. O Renato é um empresário. O cara que dá empregos, aí que construiu a primeira faculdade. Sim, disseram que ele tinha que ter faculdade para ser prefeito, ele montou uma faculdade. Ele não entendeu que tinha que cursar uma faculdade, ele pensou que ele tinha que montar uma faculdade, ele montou uma bela faculdade. Tá, mas para mim você não me chama mais ele de Mazzaropi, porque ele é meu amigo, eu gosto do Renato Silva. Sei que é atrapalhado, sei que queria plantar florzinha ali na entrada da cidade da outra vez, né, perdeu a eleição. Sim, correr de trator, eu sei disso tudo. Mas eu acho que o Renato vai acabar sendo o candidato, na minha opinião, do Paranhos. E o Paranhos tem peso. O governador tem peso. Gugu? Pois é. E o Pacheco? Você não fala nada do Pacheco? Você acha que não vão deixar o Pacheco ser candidato? Pode ser. Não, o Renato está, nesse momento, o Renato está amassando barro. Se ele é o candidato dos sonhos do Edgar, pode ser. O Edgar, quem sabe, queira o adversário, o Renato, para enfrentar no debate, né? Mas viu, na próxima semana, eu vou te pedir uma coisa. Segunda-feira tem o podcast, você pode ligar para mim. Não tem problema nenhum. Agora, para me contar pulada de cerca, de homem com homem, que a mulher foi humilhada, numa história que até as pedras de Cascavel já sabem dessa história. Sim, me conta a fofoca nova, né, cara? Vai cambiar aí. Uma fofoca nova para me embora, um sinal para mim que já tá bom, próxima semana. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu estou agora, nesse momento, com 213 pessoas ao vivo. 213 pessoas ali, ao vivo, acompanhando o nosso podcast, a nossa transmissão. Que vai para o YouTube, vai para o Instagram, agora também vai o link, vai ser espalhado aí nas redes sociais, vai para o nosso portal, o Paraná Mais.
para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela companhia de vocês. Segunda-feira que vem, às 19h30, eu estou aqui de volta com o podcast Por Trás da Notícia. Um abraço.